fiz a licenciatura na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, curso de Química Aplicada, e terminei em julho de 1987. Em seguida, logo a seguir às férias, vim fazer um curso aqui no Técnico, organizado pelo Departamento de Engenharia Química. E tinha concorrido ao mesmo tempo como assistente para o Departamento de Engenharia Química. Um mês depois de ter iniciado as aulas desse curso, um professor, que agora é meu colega, me deu a notícia que tinha sido admitida como professora e que iria dar aulas aqui no Técnico. Portanto, no mês seguinte, comecei a dar aulas. Não tive tempo sequer de pensar se era aquilo que queria ou não queria. Em julho era aluna, em outubro era professora e, portanto, a passagem foi muito rápida. Ainda me lembro do meu primeiro dia de aulas, em que fui substituir um colega meu que estava a dar aulas práticas de Química Geral a uma turma de Engenharia Civil, e eu cheguei a uma daquelas salas do pavilhão central e ninguém me ligou nenhuma, portanto pensavam que eu era uma aluna, tinha um professor que foi substituído e não sabiam, ninguém os tinha avisado, e portanto eu cheguei, eles não sabiam, e eu tive que dizer: podem entrar que eu sou a vossa professora, e eles ficaram a olhar a pensar que eu era uma colega deles. E portanto foi muito engraçado esse primeiro dia de aulas, e foi logo um desafio para mim, porque dar aulas de Química a alunos que não são dessa área era um desafio grande, e foi preciso pensar logo assim em algumas estratégias para os manter interessados para fazerem aquela disciplina. Muitos deles eram mais velhos do que eu e, portanto, alguns até perguntavam se eu já tinha terminado o meu curso, e portanto eu tinha um ar ainda muito nova e eles não estavam a acreditar muito naquilo. Mas foi muito engraçado. Depois desse semestre comecei a dar as aulas de laboratório já no Departamento de Engenharia Química, que tinha entrado na secção de Química Orgânica, e era a minha área, e portanto adorei dar as aulas de laboratório. O contacto entre o professor e aluno é muito mais próximo. As aulas decorrem sempre num ambiente de maior descontração e boa disposição, nunca esquecendo o rigor do trabalho, o rigor científico, mas as aulas são sempre muito mais alegres e os alunos gostam disso, e eu também, de maneira que gostei imenso. Depois, em seguida, continuei a dar aulas práticas, mas já da minha área de Química Orgânica, a vários cursos, e depois de ter feito o doutoramento, comecei então a dar as aulas teóricas. Acho que é uma atividade que é muito gratificante, eu gosto imenso, tanto as aulas práticas como teóricas como de laboratório, e tenho sempre uma sensação de dever cumprido quando chego ao final do semestre e vejo que as coisas correram bem e que quando estou a transmitir o conhecimento os alunos percebem, e isso a pessoa sente-se bem, e acho que é o reconhecimento do trabalho e sinto-me realizada. Como eu disse, foi tudo muito rápido, portanto eu não tive tempo de pensar sequer. Eu tinha concorrido a várias universidades, o Instituto Superior Técnico foi o primeiro a admitir-me como assistente estagiária, e como se passaram só 3 meses, eu disse logo que sim, e que eu não sabia na altura se iria gostar ou não, mas gostei imenso. Portanto, a única coisa que eu pensei é: vou tentar ser como aqueles professores que eu tive que gostei muito, e portanto tentei copiá-los nesse aspecto. E portanto o que eu fiz foi aprender a ensinar. Para mim é difícil conciliar, por exemplo, a atividade de docência com a investigação. Gosto muito de fazer investigação, gosto muito de estar no laboratório e fazer coisas na minha área da síntese de compostos orgânicos moleculares, condutores moleculares, mas acho que o principal papel da universidade é ter alunos e ensinar. E, portanto, acho que o ensino está em primeiro lugar, e, como tal, das várias atividades que eu tenho, coloco sempre em primeiro lugar a atividade docente. Sei que às vezes isso não devia ser bem assim, mas para mim os alunos estão em primeiro lugar, e portanto quando tenho essas atividades, como por exemplo corrigir testes ou exames, logo que faço o exame ou um teste, a minha principal preocupação é corrigir os trabalhos para que as classificações saiam rapidamente. E portanto acho que não tenho o tempo que gostaria para me dedicar mais à investigação, mas para mim acho que a atividade docente tem que estar em primeiro lugar, e acho que a universidade só existe se existirem alunos. Se não houver alunos também não há investigação.
E por isso uma das coisas que eu também estou envolvida são nas atividades de divulgação da química junto dos alunos do secundário, porque acho bastante importante fazer a divulgação, atrair alunos para a nossa universidade, porque são eles o nosso futuro e, portanto, se tivermos alunos, podemos fazer tudo o resto. No final do semestre, de dizer o que é que gostaram, o que é que achavam que deviam de mudar, e mesmo no início do semestre eu digo-vos, eu estou a pensar fazer assim, 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 o que é que vocês acham? Acham bem, acham mal? Para ter um feedback daquilo que eles, das opiniões deles. E o que eu posso dizer é o que eu faço e que os alunos gostam e que me dizem que gostam. Eu sou por natureza uma pessoa muito organizada e gosto de planear tudo com muita antecedência. Portanto, eu planeio o semestre com antecedência e muito ao pormenor. E, portanto, as coisas vêm todas muito sequenciadas e acho que as coisas correm muito bem. Depois, outra coisa que eles gostam muito é o facto de eu ter muita disponibilidade para os atender. E, portanto, quando eles querem, podem colocar dúvidas antes da aula, depois da aula, por mail, eu estou sempre disponível. E até por Facebook já tirei dúvidas. Eles gostam imenso e, portanto, a disponibilidade é muito grande. Depois, outra coisa que eu acho que é muito importante é colocar na página da disciplina exemplos de testes e exames resolvidos, outros só com enunciados para eles treinarem. A minha disciplina tem muito desenho para fazer, estruturas de compostos, eles têm que aprender a desenhar, têm que treinar, e isso só fazendo muitos exercícios semelhantes. Uma coisa que eu faço também é, numa aula teórico-prática de 90 minutos, dar uma parte da teoria, geralmente em PowerPoint, e depois deixo uma parte no final para fazer exercícios de aplicação da matéria que foi acabada de dar. E nessa altura eles gostam imenso, porque qualquer coisa que não perceberam, quando fazem o exercício, acabam por compreender e na aula seguinte já não têm dúvidas em relação a isso. Adicionando, no final da aula, deixo sempre mais 2 ou 3 exercícios para eles fazerem em casa, muito semelhantes àqueles que fizeram, e portanto os alunos que são aplicados e que querem estudar, quando chegam a casa, naquele bocadinho de tempo que têm para estudar a disciplina, podem fazer os exercícios, ver se perceberam e na aula seguinte tiro dúvidas sobre esses exercícios que foram feitos. Portanto, em geral, é o que eu faço, é sempre essa mesma sequência e eles gostam bastante. Antes do semestre começar, coloco na página da disciplina textos de apoio que estão relacionados com os PowerPoints que vou mostrar. Desse modo, quando os alunos vão para a aula, têm já acesso a toda a matéria que vai ser lecionada. E então, nessa altura, podem tirar notas daquilo que eu vou dizendo, porque os PowerPoints só têm a matéria muito resumida, não é? No livro de textos que eu lhes forneço já tem um pouco mais de conteúdo. De qualquer dos modos, nada como ouvir e ouvirem o professor e ver o que é que ele diz, tomar notas sobre toda a matéria. E, portanto, isso é muito importante para eles e gosto sempre de ver no questionário que eles preenchem que quase 90% dos alunos dizem que a presença nas aulas é muito importante. E isso deixa-me bastante contente, porque se fosse só ter fotocópia de um texto, não era preciso ir à aula, não é? E, portanto, eles acham importante estar presente na aula para perceber os conteúdos. Em relação aos alunos que têm boa classificação no final, eles reconhecem que fizeram aquilo que eu lhes disse na primeira aula, porque na primeira aula eu digo sempre, se quiserem fazer esta disciplina, têm que, e digo a lista das coisas que eles têm que fazer. Assistir às aulas, fazer os exercícios, estudar durante o semestre, e se fizerem assim, de certeza absoluta que fazem disciplina.
Quando chegam à última aula, os alunos que tiveram bom aproveitamento realmente dizem que, sim senhora, deu resultado, tive boa nota. Aqueles que não tiveram dizem, pois eu faltei a umas aulas, depois já não consegui apanhar o barco e depois chumbei, mas a culpa foi minha. E, portanto, eles reconhecem que não fizeram aquilo que era devido. Ao longo dos anos fui vendo aquilo que os alunos gostavam mais e fui-me adaptando de modo a que os resultados melhorassem. E o que nós verificámos, por exemplo, na nossa disciplina de Química Orgânica, no início não havia aulas de problemas. Inicialmente havia aulas de problemas, depois retiraram as aulas de problemas e vimos que aquilo tinha complicado muito, porque exatamente eles precisam muito de treinar. E então começámos a fazer as aulas teórico-práticas e foi daí que veio esse sistema de dar um pouco de teórica e depois a seguir fazer os problemas logo na sequência, e isso resulta muito bem. Outra coisa que resulta muito bem é fazer uma avaliação em que há 2 testes durante o período de aulas e eles conseguem fazer a disciplina durante o período de aulas. Resulta muito bem porque eles sabem que aquela disciplina pode ficar terminada antes da época de exames e que depois alivia muito o estudo para essa época, e alguém a quem correu mal tem sempre a hipótese de ir a exame, não é? Mas com a hipótese de fazer os 2 testes e o segundo teste ainda estar dentro do período de aulas, é muito importante para eles. Mesmo que haja alguma infelicidade, que eles não passem no exame, como já estudaram o semestre todo para aqueles testes, torna-se mais fácil passar por exame. Em termos de expressão corporal e de falar, não tive formação específica. No entanto, o facto de pertencer à equipa do tutorado fez-me perceber melhor algumas das dificuldades que os alunos têm, de os compreender melhor, e acho que isso me ajudou como docente. Eles queixam sempre muito em relação a gerir o tempo. Têm sempre grandes problemas com a gestão do tempo. Portanto, o que eu lhes digo é que se estudarem durante o semestre, depois o tempo gere-se por si mesmo e, portanto, os exames tornam-se mais leves, têm que repartir o estudo pelo semestre e daí que esse método em que os obrigo, entre aspas, a estudar e a assistir às aulas para poderem exercitar logo a matéria, é uma mais-valia para eles, porque eles conseguem estudar ao longo do semestre, efetivamente, e não deixarem tudo para o exame, porque depois, mesmo que tenham uma semana para estudar uma disciplina, se não ligaram durante o semestre, durante essa semana não conseguem estudar tudo e, portanto, os resultados não são bons. Algumas vezes eles são um bocadinho barulhentos. O que eu procuro fazer é conhecê-los pelo nome. E, portanto, se nós chamarmos a atenção de alguém chamando pelo nome, eles acalmam muito mais rapidamente do que se for alguém que está a fazer barulho e que não se sabe bem quem é. Em geral, não tenho tido assim grandes razões de queixa e nunca foi necessário tomar assim medidas mais drásticas. Além das folhas de texto que apoiam as aulas teóricas, há também sempre uma coleção de exercícios resolvidos, outros propostos, além dos problemas que faço nas aulas que não são iguais a esses e, portanto, eles ficam com uma coleção maior de exercícios para resolver, e depois têm sempre os exercícios dos testes e dos exames, que também vou resolvendo na aula, sempre exercícios muito semelhantes àquilo que são os testes e os exames. Em relação às aulas de laboratório, além do guia dos trabalhos práticos, desenvolvi e fiz parte da equipa que editou um livro, que são as 100 experiências de Química Orgânica, editado aqui pela IST Press, que tinha como objetivo reunir um conjunto de experiências que são feitas em várias universidades, aproveitando o trabalho que é desenvolvido por todos os docentes quando estão a procurar trabalhos para fazer no laboratório. E então fizemos um livro em que tem essas 100 experiências, foi editado no ano em que o técnico fez 100 anos, dessas 100 experiências, quase metade
são de trabalhos que foram feitos no Laboratório de Química Orgânica aqui no Técnico, alguns já feitos há muitos anos e que foram ao longo dos anos foram otimizados e, portanto, aquilo tem como objetivo facilitar a vida ao docente, porque tem ali uma coletânea de trabalhos aplicados ao ambiente de ensino, e também, por outro lado, facilita a vida aos alunos, porque têm reunida toda a informação que necessitam para os trabalhos práticos e também depois para realizarem os relatórios. Eu gosto de facilitar a vida aos alunos, eles já têm tantos problemas em gerir o tempo que acho que não faz mal lhes facilitar um bocadinho a vida nesse aspecto. A disciplina que eu dou é lecionada ao primeiro ou ao segundo ano dos cursos e por vezes temos alguns alunos que não tiveram Química no 12º ano e, portanto, há ali uma diferença entre eles. Mas nós começamos sempre pelo mais básico e a Química Orgânica é uma área que eles quase nunca ouviram falar no secundário, mesmo tendo 12º ou não tendo 12º. Portanto, começamos sempre pelo mais básico, vamos progredindo e é claro que há alguns alunos que compreendem muito melhor que outros, mas lá está, no final de cada aula, com os exercícios, consigo dar um exemplo mais simples e depois vou aumentando a dificuldade. Quando mando exercícios para casa, dou sempre também com graus de dificuldade diferentes e assim qualquer aluno consegue fazer. Digo sempre a eles, logo na primeira aula, que estou disponível para tirar dúvidas, sempre que quiserem podem contactar-me. Eles podem colocar dúvidas quando as tiverem, antes da aula, durante a aula, depois da aula. Podem tirar dúvidas por mail ou por Facebook. Aliás, criei um grupo dos meus alunos do IST, em que coloco algumas notícias sobre Química Orgânica e eles gostam bastante. E às vezes, de vez em quando, colocam-me algumas dúvidas pelo Facebook. É engraçado que, em relação às dúvidas, mesmo depois de já não serem meus alunos, mesmo tendo uma cadeira da mesma área, vêm ter comigo para tirar dúvidas de Química Orgânica. E acontece frequentemente, os alunos do último ano, quando já estão a fazer disciplina de estágio, que em geral envolve sempre ali um problemazinho de Química Orgânica, eles lembram-se de mim e vêm ter comigo a dizer: eu tenho aqui um problema sobre Química Orgânica, não sei se me pode ajudar. E, portanto, eles continuam a procurar-me porque ficam com a sensação que podem e que estou disponível. Depois, claro, tenho um horário de dúvidas, mas o horário de dúvidas é um proforma, porque eles já sabem que me podem contactar quando quiserem. Portanto, os alunos podem tirar dúvidas sempre que quiserem. No entanto, na altura dos exames, o que eu costumo fazer é marcar uma aula de dúvidas na véspera de cada exame. Eu sei que muitas vezes nos dias anteriores eles ainda não têm muitas dúvidas e então deixo para a véspera. E nesse dia, na véspera de cada exame, marco uma hora, uma sala e eles aparecem e tiram as dúvidas para os exames. Acho que é importante porque já se sabe que quando eles estão a estudar as dúvidas surgem muito à última da hora e, portanto, acho que sim, que é importante para clarificar. Eu acho que na primeira aula, quando lhes digo que se querem fazer a disciplina têm que fazer assim, eles ficam motivados. Portanto, eles sabem que para fazer esta disciplina têm que seguir estas regras e que se fizerem isso conseguem. Eu muitas vezes dou a disciplina no semestre alternativo, ou seja, há alunos que chumbaram no semestre anterior e dou sempre o exemplo. Portanto, vocês no semestre passado não fizeram a disciplina, mas não foi porque a disciplina era difícil, foi porque não seguiram estas regras e, portanto, se vocês fizerem como vos estou a dizer, chegam ao final do semestre e têm boa nota. E eles no final dizem: pois eu no semestre passado chumbei e agora tive 18. E, portanto, acho que isso motiva bastante. Em termos dessas aulas teórico-práticas, não. Portanto, só os exercícios que eles fazem para casa, eles próprios se apercebem se estão ou não a perceber a matéria e a perceber os conteúdos que vamos transmitindo. Portanto, eles apercebem-se disso.
mas em termos de avaliação não, são só os 2 testes. Já em relação às aulas de laboratório, leciono uma disciplina que é Laboratórios de Química 3, em que a avaliação é só feita através do laboratório, não há aulas teóricas. Portanto, só há aulas de laboratório. E aí a avaliação é um bocadinho diferente. Eles têm que entregar um pré-relatório antes do trabalho prático, em que preparam esse trabalho, quer em termos de segurança dos reagentes que vão manipular, quer em termos das propriedades físicas. Entregam esse pré-relatório na véspera do trabalho, nós corrigimos e no dia da aula entregamos já corrigido. Eles ficam com o pré-relatório corrigido e, claro, que estando corrigido, podem melhorar no trabalho seguinte. Depois, durante a aula de laboratório, são avaliados também, porque podemos fazer perguntas durante o trabalho para ver se eles perceberam o que estão a fazer, vemos como é que é o comportamento deles no laboratório e depois, passado 15 dias, na aula seguinte, têm que entregar um relatório sobre esse trabalho. Portanto, é uma avaliação mesmo contínua, porque eles têm cerca de 5 ou 6 trabalhos que fazem ao longo do semestre e têm que fazer isso para todos os trabalhos. No final do semestre, há uma discussão oral sobre todos os trabalhos que foram realizados. E, portanto, a avaliação dessa disciplina é feita deste modo. Acho que se seguirem essa sequência, a taxa de esforço não é grande, porque, como digo, eles não perdem muito tempo à procura de bibliografia, portanto, as coisas são-lhes dadas de uma maneira fácil, mas que eles têm que trabalhar. Mas acho que limita um bocadinho o tempo e, portanto, acho que eles não perdem muito tempo com outras coisas e por isso acho que a taxa de esforço não é grande. Por exemplo, este semestre a taxa de aprovação foi de 70%. Os 30% são de alunos que eu acho que nunca vi. Portanto, há sempre uma percentagem de alunos que são não avaliados. Ou aparecem só ao primeiro teste e depois desaparecem, têm má nota e desaparecem, e esses infelizmente não os consigo motivar porque eles não estão lá. E, portanto, o que eu costumo dizer é, os que vêm às aulas todas passam, e isso, em geral, confirma-se. E, portanto, aquela percentagem dos alunos que não passam são alunos que podem ter algumas dificuldades, mas que não transmitem. Porque aqueles que eu consigo aperceber-me, se eles me contactarem, eu consigo lhes dizer, então, mas se não está a perceber esta matéria, pode ler capítulo a capítulo, lê um capítulo, tenta fazer exercícios desse capítulo, depois vem tirar dúvidas. E se for assim, eles conseguem fazer sempre. Se não, se eles desaparecem, aí já não há muito a fazer. Eu acho importante gostar de dar aulas e mesmo que não gostem de dar aulas, que o façam por dá-las bem. Acho que é bastante importante. Acho que devem pensar que os alunos não são máquinas de estudo, são pessoas, nos primeiros anos são ainda adolescentes e, portanto, acho que devem ser respeitados e ouvidos para podermos ajudá-los a ter sucesso académico e que eles tenham bons resultados. Acho que todos os professores devem gostar de ensinar, de gostar de transmitir os conteúdos e acho também que os professores gostam de ter bons alunos, portanto, acho que não há um professor que não goste de ter bons alunos e que os alunos tenham sucesso. E realmente, para mim, dá muita satisfação poder ver um ex-aluno com sucesso académico e com uma vida profissional cheia de sucessos, quer no país, quer no estrangeiro, como já aconteceu.